Vaticano esconde o corpo de Judas Iscariotes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e deixe o seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais bem guardados da Igreja Católica. Um segredo envolto em silêncio e sombras que se esconde nas profundezas da Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano. Nos anos finais da década de 1940, escavações realizadas sob os alicerces da Basílica revelaram algo impressionante. Não apenas túmulos antigos, mas uma verdadeira necrópole. Um labirinto subterrâneo de câmaras mortuárias esquecidas pelo tempo. Oficialmente, apenas uma parte dessas galerias foi aberta ao público em visitas guiadas, monitoradas e restritas a pequenos grupos. Mas o que poucos sabem é que grandes áreas foram lacradas permanentemente, não apenas por riscos estruturais, como se dizia oficialmente, mas por decisão direta da Santa Sé. Uma decisão voltada a proteger segredos que, se revelados, poderiam abalar os fundamentos da fé cristã. Pesquisadores independentes como John O'Neill, autor da obra The Fisherman's Tomb, revelaram a existência de documentos internos que apontam para zonas subterrâneas nunca catalogadas publicamente. Nesses registros, aparecem áreas de acesso restrito até mesmo para clérigos de alta hierarquia. Há relatos de que nem membros de ordens tradicionais, como beneditinos e dominicanos, tiveram autorização para entrar nesses lugares misteriosos. E não seria a primeira vez que o Vaticano guarda segredos em silêncio absoluto. Basta lembrar da Biblioteca Apostólica, criada em 1451 por ordem do Papa Nicolau V, que até hoje mantém trancados milhares de documentos apócrifos e registros considerados perigosos para a fé. Entre esses manuscritos ocultos, surgem referências enigmáticas à preservação de corpos e artefatos, ligados a figuras controversas da história cristã. Uma hipótese em particular se destaca, inquietante e perturbadora: a de que o corpo de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus Cristo, não apenas teria sido preservado, mas ocultado nos subterrâneos do Vaticano. Segundo tradições orais transmitidas por monges cartuchos, histórias proibidas sobre esse corpo circulavam desde os primeiros séculos do cristianismo. Judas teria sido encontrado pendurado em uma oliveira isolada, nas redondezas de Jerusalém. O detalhe mais aterrador não era a posição do cadáver, mas sim sua condição. Seu corpo parecia intocado pela decomposição, a pele endurecida e acinzentada como pedra, e os olhos semicerrados, guardando uma expressão que causava horror nos que o viam. Os primeiros líderes cristãos teriam interpretado esse fenômeno como um sinal sobrenatural de natureza obscura. Tentaram incinerar o corpo, enterrá-lo, desmembrá-lo, mas todas as tentativas falharam de forma inexplicável. Diante do medo de revolta entre os fiéis, a Igreja tomou a decisão de manter o achado em absoluto sigilo. De acordo com documentos estudados por especialistas como Bárbara Frale, quando a Igreja se deparava com relíquias espiritualmente perigosas, havia protocolos secretos para conter tais ameaças. Foi nesse contexto que surgiu a ordem de selar o corpo em um local inacessível, sob rígido controle e supervisão da hierarquia eclesiástica. Relatos clandestinos afirmam que, durante a construção e posterior expansão da Basílica de São Pedro no século IV, sob o imperador Constantino, teria sido erguida uma câmara secreta. Nela, um sarcófago com o corpo de Judas teria sido trancado. A estrutura, segundo descrições, era feita de blocos de basalto maciço, reforçada com ferro consagrado e coberta por inscrições em latim de caráter exorcístico. O objetivo era claro: impedir que qualquer manifestação espiritual emanasse daquele corpo. A escolha dos materiais e rituais não foi aleatória. Basalto, ferro e palavras sagradas já eram utilizados desde a antiguidade em práticas de contenção espiritual. Com o passar dos séculos, a localização da câmara foi esquecida pelo público, mas preservada em registros secretos de certas ordens religiosas. No entanto, alguns monges relataram fenômenos estranhos nas áreas subterrâneas do Vaticano.
Dom Bonifácio Vanotte, por exemplo, descreveu murmúrios em latim primitivo, ecoando por corredores interditados, quedas bruscas de temperatura e falhas inexplicáveis na iluminação elétrica instalada nas zonas mais profundas. Esses relatos foram desacreditados pelas autoridades, tratadas como superstições. Mas a semelhança com outros registros históricos de contenção de relíquias, consideradas amaldiçoadas, especialmente na Idade Média, levanta suspeitas. Enquanto isso, a área aberta ao público, conhecida como Scave di San Pietro, permanece rigidamente controlada. Guias são treinados para evitar qualquer menção às zonas interditadas, e o percurso das visitas é limitado. A posição oficial da Igreja é categórica. Não existe qualquer corpo de Judas Iscariotes oculto no Vaticano, e todos os registros válidos sobre ele estão contidos nos evangelhos canônicos. Mas versões alternativas continuam a circular, sobretudo após a descoberta do chamado Evangelho de Judas em Nag Hammadi, no Egito. Estudado por Rodolphe Kasser, Marvin Mayer e outros acadêmicos, esse evangelho gnóstico apresenta Judas não como um traidor, mas como o discípulo escolhido por Jesus para desencadear os eventos necessários à salvação. Essa visão foi condenada no Concílio de Nicéia, em 325 do Monte Cristo, quando textos gnósticos foram perseguidos, destruídos ou ocultados. Segundo essa versão, Judas não seria um vilão condenado, mas o mais obediente dos discípulos, incumbido da missão mais dolorosa, entregar Jesus, para que o plano divino se cumprisse. Essa interpretação desafia pilares fundamentais da fé tradicional, que se baseia em heróis e vilões, santos e pecadores, redenção e condenação. Se somada à hipótese da preservação de seu corpo, o impacto seria devastador. A existência de um corpo intacto de Judas não seria apenas uma anomalia biológica, mas a prova de que a narrativa oficial da Igreja ocultou verdades deliberadamente. Diversos estudiosos, como Elaine Pagels e Bart D. Ehrman, alertam que documentos considerados apócrifos trazem nuances capazes de transformar a compreensão da história cristã. E por isso, o Vaticano sempre adotou uma postura rígida de controle sobre descobertas que possam colocar em xeque seus ensinamentos. Relatos anônimos de funcionários de manutenção do Vaticano descrevem câmaras lacradas, com símbolos antigos de advertência, corredores bloqueados e guardas suíços posicionados em áreas sem acesso turístico. Alguns afirmam que equipamentos falham repentinamente durante inspeções raras, lanternas se apagam, rádios captam vozes em latim arcaico e uma sensação de frio cortante envolve os presentes, mesmo em ambientes climatizados. Além dos fenômenos físicos, há registros de sombras que se movem onde não deveria haver luz, passos pesados ecoando em corredores vazios e murmúrios que repetem passagens bíblicas distorcidas. Esses relatos coincidem com práticas antigas de contenção espiritual. Primeiro a selagem física, depois os rituais de exorcismo e, por fim, o esquecimento deliberado. Em muitos casos, até os registros foram apagados das bibliotecas, sobrevivendo apenas em documentos classificados como non catalogati, destinados ao uso interno da Cúria Romana. Nos dias de hoje, mesmo pesquisadores autorizados no acervo secreto do Vaticano precisam assinar termos de confidencialidade abrangentes. Fotografias são proibidas em certas áreas e até anotações manuscritas passam por aprovação. Qualquer tentativa de investigar zonas interditadas resulta em expulsão imediata e denúncia à Cúria. Ainda assim, indícios continuam a aparecer. Uma fotografia aérea de 1974 mostrou irregularidades no subsolo da Basílica, com áreas reforçadas além do necessário. Estudos de georadar independentes também detectaram zonas de alta densidade incompatíveis com simples sepulturas. Nada disso jamais foi explicado oficialmente. Essa resistência em permitir investigações apenas reforça a percepção de que algo de valor incalculável e potencialmente devastador está escondido sob Roma. Não se trata apenas de proteger a fé,
mas de preservar uma narrativa construída ao longo de 2000 anos. O mistério do corpo de Judas não reside apenas em seus restos mortais, mas no que eles simbolizam. A fragilidade da linha que separa heróis de vilões, santos de pecadores. Se Judas foi realmente um instrumento da vontade divina, sua condenação eterna seria não apenas injusta, mas uma distorção cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. É justamente essa possibilidade que assombra as profundezas do Vaticano. Não a existência de um cadáver petrificado, mas a revelação de que verdade histórica e verdade doutrinária podem nunca ter caminhado juntas. A preservação do corpo, o silêncio e o esforço sistemático para apagar vestígios ligados a ele ecoam como parte de uma batalha maior, a luta para proteger a fé, mesmo que às custas da verdade plena. E assim, Judas permanecerá oficialmente o traidor condenado ao esquecimento. Mas para aqueles que ousam olhar além das versões aceitas, resta a inquietante suspeita de que, talvez em silêncio absoluto, a história real ainda esteja adormecida, intacta, esperando para ser redescoberta. E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.